Talvez esse seja o melhor vídeo dessa série, pelo menos até agora foi o melhor de escrever, o melhor roteiro, a melhor newsletter, porque me enche de emoção falar sobre isso, porque parece, de novo, uma coisa que a gente trata aqui bastante básica, mas que isso faz muito parte do dia a dia. Então isso muda o dia das pessoas que você trabalha junto. Desde que eu me conheço por profissional, a minha agenda, ela é cheia e ela tem reuniões de alinhamento de projetos, reunião comercial, dependendo da fase minha ali, mas tinha uma reunião. Só que, quando eu comecei, essas reuniões, a maioria delas eram presencial, por evolução tecnológica mesmo, não tinha muita cultura de reunião online, era mal visto, muitas vezes as pessoas, os gestores nem conheciam, e era uma velocidade muito menos acelerada do que é hoje. Então todas as inovações, as tecnologias, trouxeram pra gente muita velocidade das coisas, e isso tem o lado bom e o lado ruim. Mas antes as reuniões eram presenciais, então eu ia fazer um alinhamento, a reunião era muito de relacionamento, era decisões, então se trocava muita ideia, se abria o assunto, tinha uma questão política ali que tinha que tomar um café, tinha que conversar, tinha que jogar um papo pro alto. Então essa construção do porquê da reunião era muito orgânica, natural, tudo fazia sentido. E aí veio a pandemia, a aceleração, reunião online, uma blocada atrás da outra, e reuniões muito funcionais, né? Querendo passar ali exatamente as pautas, os números, o que na teoria faz muito sentido. Acho que você pode falar, pô, otimizou, tá muito mais funcional, mas na prática eu, pelo menos, não vejo dessa forma, não concordo. Eu acho que a gente perdeu um pouco o propósito da reunião. Então a gente tem reunião, tá lotada a agenda, e essas reuniões, às vezes, elas nos irritam, enchem o saco. É reunião desnecessária. Então, que eram, às vezes, algumas que eram desnecessárias, algumas pautas que parece que isso cresceu mais ainda, né? As reuniões que são feitas para passar número. Então, olha lá, abre a tabelinha do Excel, abre a plataforma e começa a narrar números. E, cara, a gente podia ter olhado esses números cada um em tempo real o tempo todo, e a reunião é pra gente discutir o que a gente vai fazer com isso, decisão estratégica. E aqui, como a pauta é agência-cliente, o que acontece muito, e isso a gente já viu com fornecedores, inclusive da Traction, porque a gente testa parceiros, a gente sempre testou muito parceiros de marketing, alguns canais que a gente não tinha antes, e esses próprios parceiros, a própria vivência nossa de sendo atendido por outras agências, né, mostra que às vezes a pessoa tá lá pra ler um número, mas ela não tem capacidade nenhuma de trazer um insight, uma decisão, uma ajuda, uma visão, nada. Ela tá simplesmente para olhar o slide, comentar o que tá feito ali e gerar uma possível tarefa. Então, se a reunião é para eu ler relatório, eu prefiro ler o relatório sem fazer reunião. E se eu tô conversando com uma pessoa que não me agrega dentro do meu dia, seja em gerar valor funcional, ou seja em gerar valor de visão, de cultura, de ampliar a estratégia do que eu tô fazendo, não faz muito sentido a gente estar reunido ali. Não tô discriminando nada disso, falando de pessoa júnior é bom, pessoa júnior... Não, é só o sentido da coisa, porque quando você entra numa reunião, e pelo menos a gente se comporta assim... Nossa, muito bom isso, na verdade. A gente se comporta que a gente tem que gerar valor naquela reunião. Aquela reunião, a gente tem que imaginar que tem várias reuniões que o nosso cliente participa, que ele não gosta tanto. Ele, reunião às vezes com um colaborador que ele não gosta, com um parceiro que não faz sentido, que ele já quer trocar. Então ele passa por várias reuniões chatas. A nossa não. A nossa tem que chegar lá e tem que ser uma reunião legal. E aí... legal é perigoso, né? Legal é perigoso porque depende do que é legal para cada um. A gente já ouviu muito cliente reclamar de outras agências que vieram cá, que vieram de outras agências para Traction e falaram assim, cara, eu não aguentava mais, porque tudo era no gerúndio, estamos fazendo emojizinho feliz, olha o que conquistamos, e os numerozinhos e tal. E falava, cara, um monte de gente que eu nem lembrava o nome, que tava lá se comunicando comigo, todo mundo muito simpático, todo mundo muito feliz, e
na verdade eu não tava entendendo nada, não sei qual era o resultado real, o que era de vendas, e é tudo aquele atendimento meio forçado, até mesmo, vamos dizer assim, meio telemarketing, sabe? Vou estar resolvendo para você, vou estar verificando, a gente tá mudando isso, um monte de coisa que não gera fruto. Os melhores clientes e os leads mais qualificados da Traction são clientes muito diretos, muito pragmáticos, e não são não simpáticos, não são mala. É só direto e objetivo porque sim, porque precisa, porque tem uma alta carga de trabalho, tá todo mundo cansado, todo mundo quer mais ou menos a mesma coisa, sabe? Resolver o problema da melhor forma, mais eficiente, com menor custo, crescer, faturar mais, vender, são coisas que não precisa combinar. A gente já sabe que é assim. O que a gente não quer é perder tempo, ir pro caminho errado, perder dinheiro, é óbvio. Então assim, quando vai conversar e existe esse casamento, nossa, ainda bem que com você eu consigo conversar, consigo trocar ideias, você já me gerou valor, você falou uma coisa que eu não sabia, um parceiro que eu não conhecia, uma ferramenta que pode funcionar para mim no curto prazo. Tanto comercialmente quanto em projetos, tem que gerar valor, tem que trocar ideia, gerar consultoria, não forçada, sabe? Não algo que... tem que gerar valor. Acho que isso pode ser abstrato, mas acho que quem sabe vai entender bem o que eu tô falando. Dessas reuniões, pelo menos aqui, como a gente posiciona, né? Essas transcrições dessas reuniões comerciais e de projetos, elas que fazem fluir a empresa inteira. De uma transcrição de comercial que a gente faz aqui, a gente joga dentro do sistema, nosso sistema conhece todos os nossos produtos, todas as nossas soluções, todas as nossas estratégias, ele já faz um match com isso e já cria um plano para o cliente. Então uma reunião muito boa que o comercial faz aqui dentro gera um plano muito bom, input bom, output bom. E isso já sai para o cliente super personalizado. Com as palavras que a gente conversou, com as personalizações que a gente falou, com plano de metas, planos de datas, o que encaixa com o cliente trouxe de dor. Porque boas perguntas, bons insights fizeram com que esse plano fizesse sentido, fosse coerente, não é uma mágica, não é algo extraordinário. Nossa ferramenta não é uma inovação tecnológica, é simplesmente uma organização de tudo aquilo que a gente conversou baseado no que a gente pode oferecer de solução para o cliente. Nada mais. Nada menos. E de todas as nossas reuniões, isso entra dentro do Traction Play, que é nosso gestor de projetos, e de lá sai datas, tarefas, controles, tudo que a gente conversou e gerou numa reunião boa, numa reunião que teve energia, numa reunião que foi decisória, tá aqui e tá controlado por ferramenta, por sistema, por processo, por IA, não por uma pessoa que tem que ficar lá mais preocupada com o processinho que tem que cumprir do que com o impacto ou o resultado que aquele projeto tem que dar. O como a IA e o sistema tem que fazer. Agora, os porquês e até mesmo os o quês é o humano que faz. A gente tem que botar a mão na massa quando é necessário, sujar a mão quando é necessário, pensar quando é necessário. Então, a gente tem que estar com o tempo alocado aonde a gente gera mais valor. Então, um resumo bem claro assim um projeto tem início, meio e fim. Uma tarefa tem, uma reunião de alinhamento tem as tarefas que foram feitas, que deveriam ser feitas e não foram feitas, que deveriam ser feitas e foram feitas, aquelas que vão ficar para a semana que vem, que vão ficar para outra data, então tem um antes, um durante e um depois, e tudo se encaixa em datas, em responsáveis. Esse é o básico, é arroz com feijão. Muita agência, muita empresa de consultoria, vamos nos nichar aqui em marketing, porque esse é o nosso tema, não faz isso, não é por não saber. Eu acho que assim, não tô passando uma informação nova. É por entrar no modo mais de sustentação do projeto do que o modo de geração de valor. Então eu sou uma pessoa que tem 20 projetos na carteira, eu sou uma agência que tem 10 clientes, o que eu tô preocupado em não perder esses clientes, e não em gerar valor para esses clientes. E é uma mudança de chave, assim, sabe? Porque você fica controlando, você não pode perder, porque se perder esse faturamento tem que demitir alguém, ou você vai perder direto da sua renda, então você fica fazendo um jogo de sustentação, e o cliente não é bobo. O cliente sabe quem tá sustentando e quem tá gerando valor para ele. Você pode sustentar até um certo ponto em que ele entender que você está gerando o mínimo de valor ali. Depois ele pode sentir falta. Depois ele pode perceber que você não está gerando valor. Então isso sempre... Entende que até é ruim trabalhar, porque o humor sempre vai estar em emergência, em incêndio, em problema, e não em geração de valor. E é por isso que muita gente não se posiciona com o cliente. Se posicionar com o cliente é enfrentar o cliente de maneira alguma.
Não existe enfrentar o cliente, existe construir o cliente. Você precisa enfrentar o cliente, ou você tá muito errado ou ele tá muito errado. Quem dirá, os dois podem estar muito errado. Porque sim, tem clientes muito difíceis, tem gestores muito difíceis, assim como tem donos de agência e atendimentos muito difíceis, mas na maioria dos casos não é esse o problema. É mais uma questão de não se posicionou, não falou, gente, tá vendo que isso aqui tá errado? Vamos tentar esse caminho aqui que é mais simples, que já pode gerar um valor de menor curto prazo e pode provar o nosso próximo passo, fazer o 1 mais 1 igual a 2, em vez de 1 mais 1 igual a 10, e tomar o risco de que isso vai dar certo. Tô falando de forma abstrata, mas para quem é do ramo de marketing vai entender que isso é uma resolução comum. Então, pensar, acho que primeiro é cultura, né? Pensar que você tem que gerar valor o tempo todo, usar esse valor que você gerou e essas conversas boas, esse tempo de qualidade, que as pessoas querem isso, esse tempo de qualidade com pessoas boas para fazer o fluxo funcionar. É daí que sai todo o fluxo comercial, de projetos, de resultados bons, são de alinhamentos muito bem feitos que o processo é concluído. Os afazeres são concluídos. Simples assim. É uma pauta que eu gosto bastante e esse foi o erro 007. Na próxima semana eu vou lançar o 008. Então, se você está gostando, deixa seu like e até a próxima.